Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto. Tanto com profissionais incríveis, quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao bariátrica.club. Eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que você já conhece e que agora tem a parceria da doutora Luísa Guerra Endócrino. Luísa, que bom você estar aqui em mais esse podcast. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde. E quem vai participar hoje do nosso podcast é a Érica, que é fonoaudióloga. Eu não sei se vocês sabem, mas sabe, porque eu já falei aqui várias vezes, eu sou fonoaudióloga por formação. E a Érica foi minha colega de turma. E se despontou na área do tratamento do sono, de apneia, de ronco. Érica, que prazer ter você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com você, Mariela, uma honra, com a doutora Luísa também. E vou me apresentar um pouquinho, sou fonoaudióloga, formada aqui em Belo Horizonte, na turma da Isabela Henriques, nós somos da segunda turma há quase 30 anos, e me especializei em motricidade oral, fiz aperfeiçoamento em Bauru, e sou fonoaudióloga do sono, certificada pela Associação Brasileira do Sono. Então vamos começar por uma coisa que foi até a sugestão da Luísa, a gente falar a esse respeito, né, Luísa? Por que é importante dormir? Para tudo, né, gente? Eu posso até falar um pouco aqui. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar os pilares, né? Que a gente fala disso muito aqui da medicina do estilo de vida saudável e o sono de qualidade é um dos fatores. O problema é que a gente tem, obviamente, causas aí que o paciente ele consegue resolver por si só. Então, assim, se ele se coloca para dormir num horário inadequado, isso aí, obviamente, cabe a ele se organizar, fazer a higiene do sono e tudo. Mas o que chama atenção, né, Érica, que eu falo que é o maior alerta para mim aqui no consultório é o paciente que vive cansado, ele dorme um tempo além do que é o necessário, né? Teoricamente, a gente coloca aí de 7 a 9 horas por noite, mas ele se sente cansado o dia inteiro. Inclusive, ele pega no sono rápido. Então, tem pacientes que ele fala assim, não, eu durmo super bem, eu pego no sono uma velocidade enorme. Então, assim, o sono, ele é prioritário para tudo do ser humano, né? Nossa saúde física e mental. A gente tem que lembrar que a gente tem fases do sono, né? Quando a gente fala sono, parece que, não, eu apago e pronto, é tudo uma mesma coisa. A gente tem estágios do sono, e em cada estágio acontece uma questão fisiológica que é importante, e no sono REM, que é a parte mais profunda do nosso sono, a gente tem uma restauração de N questões metabólicas e hormonais que são fundamentais. Só que se o meu paciente ele tem alguma causa que atrapalha ele aprofundar no sono, todas essas questões hormonais vão ficar desalinhadas, não é isso, Érica? Isso mesmo. Então, um sono de qualidade, ele é muito importante. E a fonoaudiologia hoje vem contribuindo muito com esses pacientes que têm alguma alteração em relação aos distúrbios respiratórios do sono. Então, como que começou a fonoaudiologia em relação ao sono? Kátia foi minha colega em Bauru, no aperfeiçoamento, Kátia Guimarães, e ela foi pioneira no trabalho científico da fonoaudiologia do sono. Foi um trabalho randomizado. No mundo inteiro, o primeiro destaque da fonoaudiologia no sono foi no doutorado dela, no INCOR, onde ela fez um trabalho com pacientes de apneia grave, e após a terapia miofuncional com esses pacientes, tivemos resultados super positivos. Então, com relação a
a questão da dimensão cervical, uma diminuição da dimensão cervical, uma diminuição também do AIH e uma melhora qualidade de vida desses pacientes. De lá para cá, a fonoaudiologia cresceu muito cientificamente e é muito importante, principalmente com esses pacientes também bariátricos, né? Tanto os pacientes obesos quanto os pacientes pós-bariátricos. Então, Érica, é interessante falar isso, porque quando fala fonoaudiologia, talvez a pessoa pense só em troca de letra, ou em quem está rouco, ou quem é gago, né? Ainda há essa... E às vezes algum que foi no ortodontista e o orto mandou fazer um tratamento. Mas quando você vê essa especificidade e por que a fono trabalha, quando você fala na parte miofuncional, explica um pouco o que é essa parte miofuncional e o que pode, qual é o ganho? Porque é normal roncar? Então vamos lá. O ronco ocasional, né, provocado por uma gripe, um nariz entupido, ocasional, ele pode acontecer e ele pode ser inofensivo. Mas se o ronco, ele é constante e a gente então considera o ronco como um sinal de alerta. E esse sinal de alerta, por quê? Porque ele pode ter uma obstrução na via aérea e essa obstrução pode estar provocando uma coisa mais séria, que é a apneia do sono. Então, o fonoaudiólogo, ele faz um trabalho voltado para a terapia miofuncional, onde a gente vai trabalhar músculos da garganta, da língua, e esse impacto de uma melhor musculatura, podemos fazer isso otimizando essa musculatura para um trabalho interdisciplinar, então, às vezes é um trabalho combinado, ou com CPAP, ou até mesmo com outras terapias, com o aparelho intraoral, ou às vezes exclusivamente a fonoaudiologia. Então, tem que ver muito o que é o caso do paciente e como na população brasileira nós temos 1/3 da população sofre com a apneia, é fundamental a gente estar divulgando essa importância em relação ao tratamento da apneia, que ele pode ser multifatorial. Isso é muito importante, né, Érica? Eu vejo aqui no consultório, assim, o tanto que a gente, às vezes, busca causas que são vistas em exames laboratoriais, né? A primeira coisa que, às vezes, a gente faz no consultório é isso, a gente faz um exame clínico, a gente faz exame de sangue. E, de fato, né, os pacientes, às vezes, não vão ter explicações. E o que eu fico muito chateada é quando, antes de fazer uma avaliação da qualidade do sono, esse paciente ele tem um diagnóstico de depressão, né, de transtorno bipolar. Então, a gente vê isso com uma frequência gigantesca. Eu até contei para mais cedo que, assim, eu peguei um paciente agora que, inclusive, é irmão de uma neurologista e ele veio com uma testosterona muito baixa. E, assim, era muito baixa, realmente chamava muita atenção para uma pessoa de 34 anos. E a depressão dele refratária. Então, a gente buscando as causas, não tinha nenhuma causa óbvia, assim, de alteração de testosterona. Quando a gente foi ver a polissono dele, ele tinha 69 episódios de apneia. Quanto? 69. Gravíssimo. A duração dele era 74 em média no sono. Então, uma pessoa dessa, gente, ela não tem saúde física e mental nenhuma, né? Então, assim, se a gente não dá esse olhar para esse diagnóstico, o que acontece é que esse paciente vai ter um tanto de diagnóstico errado, vai usar um tanto de remédio indevido. Então, que a gente, assim, até como profissional da área da saúde, nós médicos, psiquiatras, neurologistas, que a gente lembre de estudar o sono dos pacientes, né? Para depois poder indicar os tratamentos devidos, igual você falou, que deve ser multidisciplinar, porque realmente rouba muita questão da saúde do paciente. Então, assim, você que está ouvindo aqui, tem um cansaço, é aquele paciente que senta lá no sofá, fica pescando, aquela pessoa que senta numa mesa, vai para uma reunião, acaba pegando no sono o tempo inteiro. Não, e aí é um problema que às vezes a pessoa toma milhares de cafeinados por dia, e ele tem dificuldade também na entrada do sono, porque a quantidade de cafeína que ele toma por dia é enorme, para tentar combater essa sonolência diurna. Vai em alguém capacitado a fazer uma avaliação do seu sono, porque às vezes
tempo não é sinônimo de qualidade. Então, não quer dizer que você dorme 11 horas por noite. Se você sente sonolência diurna, provavelmente seu sono tem baixa qualidade, né, Érica? Isso. Então, e essas apneias, né, elas aumentam o risco de déficit de atenção, de aprendizado, até mesmo da depressão. E ela também pode contribuir com outras doenças que são super importantes. Então, elas podem contribuir com a arritmia cardíaca, podem contribuir também com a doença de Alzheimer, podem contribuir até mesmo com obesidade. Sim, é um ciclo vicioso, então, né? E a pessoa está sempre cansada. Então, eu mesmo já tratei de paciente com depressão, onde a gente teve uma melhora da qualidade do sono dele, e com isso, ele teve um melhor resultado em relação à depressão. Então, muito bacana, né? Fazendo acompanhamento com o psiquiatra, e esse resultado super positivo de um trabalho combinado. Ô, Érica, é tão interessante isso. Talvez, vocês estão falando aí, eu fico pensando em mim, né? Como uma pessoa com obesidade. Às vezes você não percebe o porquê que você está cansada. Às vezes você acha que é a obesidade em si. Exato. Porque o sono, ele é tão fundamental, e eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de dormir. Se eu quiser, eu fecho o olho aqui agora e durmo. Sem problema nenhum. Independente da quantidade de cafés que eu tomei durante o dia, tá, Luísa? Mas assim, eu roncava. Com uma semana de bariátrica, eu parei de roncar. E o Emílio, meu marido, apesar de não ser uma pessoa com obesidade, ele tem apneia. E aí eu acordo com o barulho que ele faz, aí eu já me assustei várias vezes, aí eu, amor, vira de lado. Normalmente ele tá de barriga para cima, e eu peço para ele virar de lado, e aí para, né? Mas já fez a polissonografia e tá ok, tá dentro de parâmetro, então não tem assim nada que seja preocupante, alarmante, mas é uma coisa a ficar atento, né? Sim, Mas eu dele é queria posicional, né, Mariela? Então, existe isso também, da apneia posicional. Então, ele vira de lado, fica melhor, dentro dos parâmetros, né? E por que quando a gente está muito acima do peso, o que acontece dentro da garganta da gente, e isso tem a ver com o músculo, que a gente ronca ou tem apneia? Então, quando a gente está com obesidade, a gente tem um tecido adiposo, né? E esse excesso de gordura está ao redor do pescoço. Então, esse excesso de gordura ao redor do pescoço, ele pode levar à compressão das vias aéreas superiores. E, inclusive, a língua tem trabalho da fonoaudióloga também, com ressonância magnética, comprovando que após terapia miofuncional, a gordura da língua também reduz. Então, a gente tem gordura, e essa gordura, no excesso de peso, essa gordura vai impactar, aumentando a probabilidade daquela obstrução. Então, essa obstrução pode levar a paradas respiratórias, ou essa obstrução pode levar a roncos. Então, é super importante a gente estar atenta à questão do peso. Ele pode impactar, sim, e muitas vezes impacta muito. Ali aonde tem, para quem não conhece, para não usar o nome correto, mas assim, como todo mundo sabe, aonde tem a campainha, também impacta? Sim, essas estruturas todas da garganta, lá atrás da garganta que a gente chama campainha, a úvula, né? Aquela região é uma região da faringe, da orofaringe, é uma região que tem que estar aberta para essa passagem do ar. Quando eu tenho mais tecido adiposo, ou ela está mais inchada, ela ocupa mais espaço, e às vezes até a flacidez, às vezes a musculatura também está muito flácida. Então, ela proporciona um colapso maior, uma constrição, e essa constrição pode levar às questões de apneia, e se for vibração, o tecido vibrando, essas questões de ronco, né? Então, pode ser um sinal de alerta, ou mesmo um problema. E com isso, o que acontece? Eu tenho paradas respiratórias. Quando eu tenho paradas respiratórias, por mais de 10 segundos, eu tenho uma apneia do sono. Isso é preocupante. E quantas vezes isso vai ocorrer durante o sono?
Então, eu tenho uma graduação através da polissonografia que vai nos dizer os indícios de se é dentro da normalidade, se está de uma forma leve ou grave, ou moderado ou grave. Então, tem esses índices nos mostrando. Até 5 tem um índice de normalidade, de 5 a 15, são apneias por horas, eu vou classificar em leve, acima de 15 até 30, moderada, e acima de 30 apneias por hora, eu vou classificar como grave. Então, em relação a isso, quando essas apneias ocorrem, vai faltar oxigênio. Eu não tenho uma boa oxigenação. Toda vez que eu não tenho uma boa oxigenação, eu vou comprometer o meu funcionamento do cérebro e também, muitas vezes, comprometer um funcionamento cardíaco. Então, meu coração vai interpretar que não está faltando e manda bombear mais. Então, eu tenho, às vezes, um bombeamento maior do coração na tentativa de ter mais oxigênio. E com isso vai aumentar a minha pressão. No momento que eu estou no momento de sono, que essa pressão deveria estar mais suave. E às vezes eu tenho uma pressão que ela não se regula. E eu tenho que ficar atento a isso. E pode ter muita relação com a nossa qualidade do sono. Então, é um conjunto de coisas. Inclusive, é uma causa secundária, né, de hipertensão arterial. Então, a gente tem que lembrar que a hipertensão é uma das doenças mais comuns, né, no mundo atual. Ela vem muito com sobrepeso e obesidade, obviamente. E é igual ela falou, assim, a pressão, geralmente, a nossa, fisiologicamente falando, ela é maior durante o dia e ela cai à noite, justamente pela essa redução toda hormonal, né, que a gente tem com sono de qualidade. Só que esse descenso noturno, né, que a gente chama, que é essa queda natural da pressão, ela não acontece se meu coração tá lá, como a Érica falou, tendo estímulo para aumentar. E é até interessante, Érica, eu faço uma correlação demais aqui no consultório, como essa queda de oxigenação gera muitas vezes um aumento, né, do hematócrito, do número de hemácias, né? Então, a gente vê no hemograma do paciente a parte vermelha. Eu falo que nem tudo que reluz é ouro, porque a gente às vezes fica vendo só para baixo, mas quando é muito também, chama atenção. E a maioria dos meus pacientes que não tem uma doença pulmonar, obviamente, que a gente vê aqui no consultório que a saturação é normal acordado, quando eu vejo no hemograma que esse paciente tem muita hemácia, é muito compatível com a apneia do sono, com hipoxemia importante, que gera esse reflexo. E por esse motivo, inclusive, a gente usar a testosterona em pacientes que têm uma apneia grave é uma contraindicação absoluta. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque a gente está, obviamente, num meio de abuso de uso de esteroides para N fidelidades, e muitas vezes os sintomas da apneia são muito compatíveis com redução de testosterona. E aí, se essa avaliação do sono não é feita antes, eu vou estar com um paciente com 2 fatores de risco para ficar com sangue mais grosso, que a gente chama de hiperviscosidade sanguínea. Aumenta risco de AVC, de infarto e outras questões, né? Então, olha para você ver o tanto que as coisas são difíceis. Então, fique atentos se o seu hemograma tiver hemácia demais, se tiver um hematócrito aumentado e não tiver uma doença pulmonar, não for tabagista, avalie aí se não é essa questão do sono, que é uma boa probabilidade. Isso, e a fonoaudiologia, ela contribui muito com esses pacientes. A gente, às vezes, o paciente relata para a gente, eu acordo várias vezes para ir ao banheiro. É normal, eu já faço isso há tantos anos. E depois que a gente conseguiu uma melhora significativa na qualidade de sono, diminuição do número de apneias, esse paciente fala, nossa, olha, eu durmo a noite inteira, não vou mais ao banheiro. E é incrível. E a fonoaudiologia, ela pode contribuir também com uma adesão ao CPAP, porque o CPAP muitas vezes é um tratamento como indicado para os pacientes. Muitos pacientes, às vezes, não conseguem se adaptar ao CPAP. E a fonoaudiologia pode ter uma contribuição em relação a essa adaptação do CPAP. E a gente sempre também inicia com aquela questão da higiene do sono. Então, esses hábitos saudáveis para uma boa noite de sono são muito importantes, né?
E a gente tem algumas sugestões, então, ir para a cama com sono, manter a rotina regular, tanto do horário de deitar como levantar, manter o quarto escuro e em silêncio. Então, vão uma série de dicas e hábitos que são importantes a gente estar atento e fazer, né? Fazer Mudar a rotina. Né, Érica? Assim, a gente sabe que a atividade física ajuda muito na qualidade do sono. Obviamente, o tempo, né, de intervalo onde eu faço atividade física e me ponho a dormir, isso às vezes em alguns pacientes faz diferença. No paciente que tem mais sensibilidade à insônia, talvez ele fazer de manhã pode ser mais interessante. E acho que o campeão atualmente é a tela, né? Então, a gente de tentar ficar sem tela, uma tarefa difícil para todo mundo, inclusive para mim, e a gente deveria tentar diminuir, porque a luz azul de telas, né, elas ajudam muito na produção de melatonina, que é produzido quando a gente tem o fundo do olho, que é a nossa retina, escuro. Só que hoje em dia o ambiente fica claro à noite, a tela azul piora muito, então, assim, o campeão para mim na higiene do sono é tentar desligar do celular ou pelo menos colocar no modo noturno, né, que já tem uma emissão menor de luz aí para tentar melhorar a qualidade do sono. Isso, mas quando a gente orienta os pacientes, eles também se empenham muito, às vezes reduzem 1 hora antes, deixa o celular e tem uma contribuição muito importante mesmo. Até mesmo o que você acabou de falar em relação a praticar exercícios físicos, né, regularmente é importante, e evitando mesmo que seja próximo do horário de deitar. Agora, a cafeína também é outro detalhe importante, Mariela. Cafeína. Gente, eu vou pedir perdão aqui. Se vocês me chamaram e eu não respondi, eu tive um problema com o meu AirPod aqui. Eu não ouvi absolutamente nada do que vocês disseram. E eu fiquei aqui tentando consertar. Então, eu levei um tempinho. Se me chamaram e eu não respondi, me perdoe. Mas voltando aqui ao café. Acabei de comentar, o café, eu também aprecio muito o café, amo café, tomo muito café, mas me policio em relação ao horário. Então, o horário do café à noite, nem pensar, ele vai interferir na qualidade do nosso sono. É engraçado porque, assim, o Emílio, se deixar, ele toma café para dormir. Ele toma café e dorme. Se, por exemplo, eu vou num jantar, qualquer que seja, me dá vontade de tomar um cafezinho depois do jantar. Mas isso é esporádico, né? Não é algo que eu faço disso um hábito, nem ele. Mas outro dia eu estava no consultório da Luísa, foi interessante. Eu falei, Luísa, eu preciso de um café. A gente teve uma reunião depois do almoço. Falei, Luísa, eu saí porque a minha nutri briga comigo que eu não posso tomar café logo após o almoço, porque interfere, não sei o que, do ferro, enfim. E aí eu saí de casa logo depois de almoçar, fui para o consultório da Luísa, falei, Luísa, eu preciso de café. Ela falou, eu já tomei a minha cota do dia. Eu falei, eu nem tenho cota não, Luísa. Mas é importante, sabe? A gente sabe que é tudo na vida, o meio termo é o que dá certo, né? Então, assim, café tem vários estudos mostrando que ele pode fazer bem para a saúde, mas você colocar em uma dose de 3 por dia, eu acho interessante. E o horário, igual a Erika falou, geralmente para a higiene do sono, no máximo até 4 horas da tarde, depois desse horário realmente evitar. E isso vale, é muito importante a gente lembrar para suplementos com cafeína também, porque tem gente que não tolera o café, não gosta de café, mas a gente sabe que a cafeína anidra, né, ela é vendida como suplemento e ela tem respaldo científico, é um bom suplemento, mas não deve ser utilizada à tarde, viu, pessoal? Se for usar, usa só de manhã, porque senão o sono vai piorar e aí não vai adiantar nada, que a atividade física vai ficar pior, mais difícil pela privação do sono. E a gente... Só se ele vai correr igual a gente, né, Luísa? Cedinho, 6h30 da manhã, 5 horas da manhã. Toma 5 e aí pronto. E essas consequências, né, do sono de má qualidade, a gente vê também que o paciente relata falta de memória, dificuldade na concentração, na atenção. Alguns relatam mesmo a sonolência diurna excessiva e outros nem sempre têm essa sonolência diurna excessiva, né? Mas a memória, depois que você tem uma melhora do sono, tem relatos significativos dessa mudança e dessa melhora, então, na qualidade da memória. Eu não sei se vocês abordaram isso, mas vocês desculpa, né? Eu fiquei sem escutar.
e não deu para fazer leitura labial porque eu estava tentando resolver aqui o negócio do meu fone. Mas vocês falaram a respeito do tratamento, como é o tratamento? Eu vi vocês falando da melatonina, focou no exercício, no mio... Ó, vamos lembrar uma coisa, melatonina não é usada para apneia do sono, pelo amor de Deus, tá? A melatonina é um hormônio que, assim, naturalmente a gente produzindo, ele é importante para o sono, aí o uso dele como suplemento dá um podcast novo, porque é uma coisa que realmente não é essa panaceia que todo mundo acha, mas que, assim, pode ser usada em algumas ocasiões, mas tem orientações formais de quando a gente deve usar. Mas o tratamento da apneia, ele é multidisciplinar, né, Érica? Isso. Mais uma vez, né, Mari, assim, a gente sempre bate nessa tecla, ninguém da área da saúde deveria achar que ela não consegue andar sozinha, a gente deve andar em grupos mesmo de tratamento, e lembrar que o emagrecimento pode ajudar de forma muito significativa, né? A gente sempre sabe que as comorbidades da obesidade, assim, a gente tem um percentual em alguns estudos que a gente sabe onde que melhora as comorbidades. Então, diabetes, 7 a 10% e tudo. E na apneia é um pouco além, sabia? É até interessante. É de 10 a 15% que a gente vê realmente uma melhora, mas é igual a Erika falou, depende muito do grau de apneia, porque dependendo se for uma apneia mais grave, pode ser que o paciente tenha que perder mais peso ainda para realmente ter. E aí, assim, avaliar nessa parte, que eu acho que a Érica deve fazer junto com o otorrino, não sei, Érica, e aí acho que ajuda, né? A ver obstruções, desvio de septo, essas questões todas. Super importante. A avaliação da via aérea pelo otorrino é fundamental, até mesmo para a gente ter um respaldo em relação ao nosso trabalho, que é um trabalho de musculatura e de funções, né? Então, deglutição, mastigação, mas a gente tem que ter primeiro uma avaliação do otorrino em relação à via aérea, até mesmo para pesquisar outras doenças. E temos também o médico do sono também, então é um conjunto de coisas. Às vezes o paciente tem questões anatômicas, então o paciente pode ter um retroagnatismo, que é um queixo muito retroposicionado, isso vai interferir na posição de língua e vai interferir em todas as questões da respiração dele. Então, podem ter cirurgias, as cirurgias hoje, elas vêm, né? Mais atualizadas, então é um tratamento muito personalizado, e ele tem que ser olhado dessa forma, né? O fisioterapeuta colocando a adaptação do CPAP, e o CPAP um padrão ouro, muitas vezes, mas tem muito paciente que compra o CPAP e não usa. Isso então, é uma questão muito difícil no consultório, né, gente? Só para a gente falar para o leigo, assim, o que é o CPAP? O CPAP, ele é uma máquina, né, que joga uma pressão de ar positiva na via aérea. Então, no momento que a via aérea iria colabar, né, na expiração, ela vai lá e joga uma pressão de ar mesmo para abrir esse encanamento que está com essa tendência de colar durante o sono. Só que a adaptação a isso não é fácil. Infelizmente, na prática, adesão, assim, mesmo pós, né, fazer a compra do aparelho, o paciente usar e tem que usar diariamente, não é uma coisa simples. Aí anda muito, eu acho assim, essa questão, a gente vai ter até uma físio falando, não sei se você conhece, mas deve, que é a Renata Auricchio. Ela vai falar com a gente num próximo podcast sobre essa visão da fisioterapia na apneia obstrutiva do sono, mas a adesão é muito fundamental e óbvio que a equipe multidisciplinar pode ajudar em muito nessa adesão, né, Érica? E às vezes o paciente... Deixa só uma coisa, Érica, que eu queria colocar. E ali entra de novo a questão da família, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, Luísa? Porque, por exemplo, se é uma pessoa casada, o cônjuge tem que ser alguém que apoia. Eu conheço muito cônjuge que começa a dormir em quarto separado, por causa do barulho do aparelho. Sim. Mas eu falar, o barulho do aparelho é menor do que do ronco, tá? Às vezes ele é silencioso. Então, mas tem essas questões, e quando a gente consegue melhorar esse sono do paciente, eles dormem no mesmo quarto. Então, ganha muito, ganha em vida, ganha em proximidade, a família toda ganha, né? Ganha em vitalidade até sexual, né, Érica? Isso é verdade, a gente sabe que essa produção da testosterona no homem é dependente do sono de qualidade. Então, assim, é muito importante que o paciente olhe isso, porque às vezes
vai pensar em algum outro tratamento que, assim, nem precisaria, que ele vai ter ganhos muito maiores tratando a apneia. E o tratamento da apneia, ela hoje passa, às vezes o paciente é jovem, não quer mesmo usar o CPAP, mas se ele for consultar com um otorrino, que é especialista, que tem uma ampla formação, vamos supor, com crânio facial e tudo, a gente tem uma visão das cirurgias que vão ser bem indicadas para tratar. E às vezes é uma questão multinível, às vezes não é só um tratamento, tem que se eleger outros tratamentos. E o CPAP também, com a utilização da máscara nasal, é muito importante que passe primeiro por um otorrino. Às vezes ele tem alguma questão orgânica, uma polipose, alguma questão orgânica que o limite de fazer, mesmo com o CPAP, que é o aparelho de pressão, ele não consegue respirar bem, tem escape, vazamento. Então, toda uma avaliação de vários profissionais envolvidos nesse assunto do sono é muito importante. Ô, Luiz, eu estou pensando aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai ter o episódio com a físio, e depois a gente fazer um episódio junto com a Érica e a físio junto. Eu posso chamar até um otorrino, tem um otorrino que é da minha... O marido dela é otorrino, o marido da Érica é otorrino. Ai, que ótimo, gente! Então, quem que é, Érica? É Rogério Araújo, ele é otorrino e cirurgião crâniofacial também, cirurgião robótico para cirurgias de ronco e apneia do sono. Falando que é o Tiago Fraga, o Tiago é um otorrino que mexe muito também com a apneia, ele fez cirurgia antes bucomaxilo, então deve conhecer com certeza. Ah, com certeza. Aí a gente vai ter que fazer numa outra plataforma, porque aí a gente vai fazer como se fosse, então, uma convenção do sono. Maravilhoso. Para pessoa com obesidade. Tá? A gente vai fazer isso e vai colocar esse podcast no ar. Mas, Érica, eu quero te agradecer demais. Foi ótimo, pelo menos, te encontrar virtualmente depois de quase 30 anos. A gente agora tem que marcar um café mais cedo, né? Para não prejudicar o nosso sono. E com um tema tão envolvente, né? Que é o sono, e que eu acho muito importante a gente contribuir, informar cada vez mais. E assim a gente pode mudar o estilo de vida das pessoas, contribuir, né, para uma melhora significativa. Então fica aqui, Luísa, a dica a gente fazer isso. A gente, depois que gravar com a físio, a gente vai marcar de novo com a Érica, aí chama a físio, chama o otorrino e chama os 2 otorrinos, tá? Para a gente falar sobre isso e essa importância. Combinado? Combinadíssimo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Ótimo dia a todos. Eu agradeço. Um beijo. Deus abençoe a todo mundo. Até o próximo episódio. Tchau, Lu. Beijo. Beijo para todos. Obrigada. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.